Então, nós vamos dar início ao webinar do Departamento de Transplante de Coração da ABTO, e é com grande satisfação que hoje nós temos pessoas muito queridas que só tenho que agradecer por estar participando, coordenando a sessão, moderando, o professor Marcelo Chatene, com quem eu trabalho esse ano, 30 anos no transplante, né? Nem Vamos fale, comemorar. Né? E no transplante cardíaco pediátrico, o Dr. Sandrigo, que também da equipe do transplante de coração adulto, que vai moderar a sessão junto com o professor Marcelo Chapene. E vamos ter de palestrantes a professora Tânia Strabelli, que ela é diretora do Serviço de Infectologia do INCOR, e o doutor Ronaldo Honorato, que é da equipe cirúrgica de transplante cardíaco de adulto do INCOR. E o tema a ser abordado hoje é doador Covid. Por favor, Marcelo e Sandrigo, podem começar. Bom, boa noite a todos. Estela, é um prazer muito grande. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que a gente está em casa, né? Está entre amigos e pessoas do nosso dia a dia, e eu imagino que a plateia também esteja se sentindo em casa com todos nós. Eu acho que o que a gente vai conversar hoje, o que vocês vão apresentar e a gente vai ter oportunidade de discutir, é um assunto absolutamente contemporâneo e ainda com mais dúvidas do que certezas, mas vai ser muito importante que a gente já consiga mostrar o que existe de algum tipo de fundamento, não só de prática individual, como o que a literatura está começando a mostrar a respeito da utilização de pacientes com Covid. Covid é uma doença nova, né, que está completando 2 anos e pouquinho agora. É muito difícil que se tenham conclusões definitivas a respeito, mas eu acho que vai ser muito bom a gente poder abrir a cabeça, refletir bastante e conversar um pouco a respeito disso. Sandrigo, você tem alguma consideração antes do Ronaldo começar, por favor? Então, professor Marcelo e todos os colegas da mesa, doutora Estela, é um prazer estar aqui participando dessa grande discussão sobre Covid. E, num primeiro momento, a gente vai ter o Ronaldo, né, falando um pouquinho sobre as evidências nesse sentido, e depois a doutora Tânia vai fazer um resumo aí sobre isso e qual a melhor estratégia para manejo dessa situação em relação ao doador e ao receptor. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar o Ronaldo, que é um grande parceiro aqui no INCOR, um grande especialista na área de transplante, um cirurgião cardíaco que sabe muito sobre o assunto e vai ajudar a gente nessa discussão. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado a Estela, professor Marcelo, Tânia e Sandrigo pela participação, pelas palavras gentis, e gostaria de colocar para todos que esse tema é um tema que foi crescendo entre nós, né? À medida em que a gente foi ficando cada vez mais restrito em relação aos doadores. Então, a gente teve no começo do ano alguns casos, e eu me lembro muito bem, né, no final do ano passado, todos se lembram que a gente teve aquele pico do Covid, e chamou a atenção de todos, especialmente do grupo clínico e do grupo cirúrgico, o que a gente observou. Nós tivemos 11 aceites de coração em janeiro, e nós não pudemos fazer 6 transplantes, nós fizemos apenas 5 transplantes. Então, foram 6 doadores, dos quais a gente havia dado o aceite, e que a gente estava obrigado, e que a gente havia a premissa da Anvisa, né, uma regra pétrea da Anvisa, em que era proibido utilizar doadores com Covid.
Então, eram doadores jovens, vítimas de trauma, com às vezes poucos dias de internação no hospital, mas que a gente, por força da determinação da Anvisa, a gente era obrigado a esperar o resultado do Covid, e aquele Covid vinha positivo, inviabilizando todo o processo, sendo que a gente já havia aceito o doador, e puxa, beleza, mais um transplante, vamos fazer mais um, e aí no momento H, na hora H, aparecia o impeditivo, aparecia o Covid positivo. E aí a gente começou a discutir, eu comecei a conversar com o pessoal da equipe clínica, conversei com o pessoal da central e pude observar que eles estavam vendo esta mesma situação em relação a todos os órgãos. E daí, então, nós discutimos e levamos o assunto, inclusive a Tânia, a Estela também foram convidadas, o Marcelo, inclusive, participou de uma reunião de uma câmara técnica que nós temos aqui no estado de São Paulo, aonde nós levamos, então, a questão, esse tema, né? Se a gente deveria aceitar ou não doador com Covid, né? Doador com Covid. Aí, durante o tempo, a coisa foi andando, o Sistema Nacional de Transplante, melhor dito, a Anvisa, derrubou essa norma técnica e aí, então, começou a balizar algumas normas, algumas orientações em relação ao uso de doadores com Covid. E isso vai a Tânia discorrer mais adequadamente sobre isso, em relação a doadores de pulmão, doadores de coração e os vários cenários que poderiam ser utilizados em relação ao Covid. Ótimo. Então, como eu disse a todos vocês, isso é fruto de uma reunião de câmara técnica, onde nós elaboramos, né, critérios para o aceite de órgãos para transplante e que eram doadores portadores de Covid positivo. Então, eu fui atrás da literatura, fucei, mexi, comecei a procurar, comecei a aprofundar mais o assunto, e como eu disse a vocês, não é de desconhecimento, aliás, é de profundo conhecimento de todos vocês que a doação de órgãos foi impactada pelo Covid, né? Então, vocês notem aqui os dados da nossa BTO, mostrando a queda acentuada que houve no ano de 2020, né? Tanto de potenciais notificados, quanto de doadores efetivos, né? E mostrando como isso se refletia no número de transplantes. Evidentemente, a curva se tornou mais acentuada nos casos de transplantes renais. Notem que eles estavam na casa de mais ou menos 6 mil transplantes, um pouco mais de 6 mil transplantes, e eles caíram para 4.800 transplantes. Os outros órgãos, como coração, pâncreas e pulmão, que tradicionalmente são órgãos mais que precisam de um manejo melhor do doador, que precisam de um cuidado mais adequado do doador, sentiram também, mas não foi tão drástica a queda como se observou no rim. Então, isso fez com que eu pensasse que nós estávamos apontando para o caminho ideal, e talvez a discussão em relação ao uso dos COVIDs, né, dos pacientes que são bons doadores, considerados jovens, vítima de trauma, que têm ecocardiograma normal e que ficaram 3 ou 4 dias no hospital e que foram colonizados, perdão, eu sei que esse termo não é adequado, mas que foram contaminados pelo Covid. E aí, no coração, notem o que aconteceu. Então, no ano de 2019, né, nós tivemos 307 transplantes aqui, e no ano de 2021, nós experimentamos um pequeno aumento. Então, notem que em 2021 já começou a subir um pouquinho, porque aumentou um pouquinho dos doadores. Felizmente, na maioria dos estados, e o estado de São Paulo foi um deles, a gente não sentiu tão fortemente o impacto do Covid aqui no nosso estado. Nosso estado foi um estado muito célere na vacinação e as medidas protetoras que nós fizemos, os isolamentos e tudo mais, isso fez com que a gente retomasse rapidamente o cenário de doadores e que a gente pudesse manter a atividade transplantadora no estado. Mas notem que este impacto foi observado em vários lugares. Então, esse aqui é um grupo que foi um grupo da Holanda e que mostrou o impacto desses doadores num grupo onde, mostrando aqui, o total de órgãos transplantados caiu drasticamente, o total de fígados transplantados, de pulmões transplantados e de coração. Então, de coração, notem como caiu, né? Caiu assustadoramente.
e também os renais, como a gente observou aqui na BTO. Então, vocês notem que caiu tanto de doador intervivos quanto de doador falecido, né? E, curiosamente, a gente observou a mesma coisa que eles observaram aqui, que no começo eles voltaram a retomar um pouquinho do transplante cardíaco, né? Então, mostrando o impacto do Covid na Holanda, conforme eu disse a vocês. E aí, então, começou-se a discussão na literatura. Notem os tempos aqui. Então, 14 de abril de 2020. Então, foi um trabalho rapidamente, tudo que foi produzido do Covid, né, era visto, revisado e rapidamente publicado. E já em 2020, então, começou a discussão a respeito da utilização de doadores falecidos durante a pandemia. Então, doadores que poderiam ser utilizados, mas existiam grupos que argumentavam contra o uso disso, contra o uso do Covid, né? Então, eles argumentavam, inclusive, os fatores que poderiam ser considerados, entre eles, o risco de contaminação sanguínea, o envolvimento desse risco nos órgãos, a deficiência de terapias efetivas ao Covid, a exposição dos grupos cirúrgicos e dos grupos clínicos, visto que são profissionais altamente especializados, né? Então, a exposição do time todo, né? E a recuperação desses times, e outras entidades como doenças transmitidas e a propagação, inclusive, no próprio hospital, de como manejar uma pessoa que recebeu um órgão teoricamente contaminado pelo Covid, que poderia ser, então, uma propagadora, ela se, o receptor poderia ser uma propagadora para o próprio ambiente hospitalar, né? Então, essas questões, então, foram discutidas durante a literatura. Mas aqui a gente vê, inclusive, um sumário que foi feito no Transplantation em janeiro já de 2021. Então, aqui já em 2021, mostrando que esse gráfico mostra. Então, mostrando em 2019 a queda acentuada aqui, ó, de doadores falecidos. Olha a pandemia, abril de 2019, já com uma tendência de recuperação a partir das medidas de isolamento e tudo mais e tal, e mostrando que haveria uma recuperação, isso nós estávamos em 2021, né? Então foi uma experiência da Espanha. A Espanha, todos vocês sabem que ela é notoriamente conhecida pelo número de doadores que oferece por milhão de população. Então notem que mesmo na situação espanhola, eles experimentaram uma situação muito dramática. Então eles caíram para um número de doação de órgãos significativa, né? E também de doadores. Mas houve uma tendência à melhora disso daqui, né? Então, a gente acreditava que o Brasil sempre estava um passo atrás, né? Então, a gente acreditava que teria aquele pico que nós experimentamos em dezembro de 2021, e agora a gente estava vendo a aplicação daquele pico em janeiro de 2022. Muito bem. Inclusive, esse grupo espanhol, já naquela época, em 2021, no começo de 2021, já idealizava um fluxograma. Então, como se tivesse doador com diagnóstico prévio de Covid, se estaria livre de sintomas, o que fazer, como fazer, era mais de 21 dias, então já se fazia uma análise para que não impactasse tão profundamente a doação de órgãos na Espanha. E vocês veem que a recuperação ali em 2020 mostrou, né, que eles conseguiram, de uma certa forma, se recuperar. Evidentemente que naquele momento eles não usavam doadores com Covid positivo, que eram detectados para Covid, né? Então eles preferiam, vocês vejam, que eles preferiam não utilizar. Então olha aqui, doador positivo ou inconclusivo, não proceder à doação. Só ia no caso do negativo. Alta suspeita clínica de Covid, sim, não proceder à doação. Então, só ia no fato da doação com Covid negativo, né? Mas eles criaram fluxogramas e tudo mais para que isso pudesse ser melhor rastreado. Até que começaram a aparecer relatos, porque infelizmente, os nossos pacientes, os nossos receptores, eles são muito graves e eles não têm tempo para esperar. E eles próprios acabaram escrevendo a história. Então, eles mesmos que chamaram a necessidade dos grupos, e alguns grupos mais arrojados atenderam esses chamados, de tal forma que houveram relatos já de transplante hepático,
realizados com pacientes que eram COVID positivo, né? Receptores com COVID positivo, e então que usaram doadores com COVID positivo. Então, como o COVID pegou muitos receptores, para que vocês tenham ideia, no grupo de transplante adulto, o Sandrigo poderá falar melhor sobre isso depois, tinha uma época que assim começou o COVID, nós tínhamos 15 receptores em lista. Nós perdemos 12 receptores. O COVID varreu 12 dos nossos receptores e que acabaram falecendo desse mal perverso, e que acabaram falecendo pelo COVID. Mas se criou então, bom, se não podemos usar doador ou há pouca evidência do uso de doador com COVID numa pessoa sã, numa pessoa que nunca teve contato com COVID, por que não usar numa pessoa que já teve COVID? E assim começou a literatura. Ele reportou esse caso, um uso de transplante com sucesso, o enxerto funcionou muito bem, 2 meses após a cirurgia o paciente estava bem, teve uma infecção 1 mês depois do transplante, e mostrou então, e aí começaram a pipocar alguns casos, e aí começou então a discussão. Notem que eles começaram pelo fígado, né? Então, o fígado talvez pela atividade transplantadora um pouco maior, e começou a fazer, e mostraram então esses casos todos que foram crescendo. Então, já haviam notas aos editores para que se discutisse, para que fosse adiante nessa discussão na utilização de doadores positivos para a COVID. Então, na Itália, se fez o primeiro transplante pediátrico do mundo com um doador positivo em um receptor negativo de coração. Foi um transplante pediátrico, foi feito um transplante no Centro Nacional de Transplante, um garoto de 15 anos que recebeu um novo coração e tinha ido bem, e o transplante tinha dado certo. Isso foi um impacto grande, né? O Departamento de Cirurgia Cardiotorácica do L'Ospedale, um hospital italiano, fez todo esse trabalho e deu certo. Então, foram os primeiros casos, notem que é 10 de junho de 2021, né? Mas até então não havia, né, nenhum estudo, não se fez nenhum trabalho, eram relatos pipocando de um lado para lá, de outro para cá, mostrando o sucesso. Até que na Itália, mais uma vez, fez mais um transplante de coração do mundo de um doador positivo com um paciente de COVID negativo. Então, fez lá também na Itália, mostrando que deu certo. Aqui, dessa vez, agora, um paciente de 64 anos e que foi bem. Então, isso fez mais ainda aguçar o sentimento de que, puxa, talvez possamos ir mais profundo na discussão e talvez a gente possa utilizar esses doadores com COVID. E este sentimento a gente já tinha aqui no Brasil, né? Quando a gente observou as evidências que começaram a surgir, para não apenas dizer não, mas tentar rastrear ou tentar criar algum fluxo para que aonde a gente pudesse usar os doadores com COVID. Notem que isso aqui já começou em maio de 2020, mas ele começou só a crescer depois que as pessoas fizeram os primeiros transplantes, né? Mas em maio de 2020 ele discutia sozinho praticamente. Esse autor discutia sozinho. E depois, em 2021, ele voltou à cena para começar a discutir o uso dos doadores. De tal sorte que ele sugeriu um fluxograma e ele colocava vários pontos a favor e pontos contrários. Então, os argumentos contrários. Então, é óbvio, né? Os argumentos a favor nós temos vários. São pacientes graves, são pacientes que estão na fila em critério de prioridade. O SARS-CoV, ele foi detectado possivelmente a favor da transmissão, né? Que possam possibilitar a transmissão. Já foi detectado RNA no sangue, nas fezes, partículas virais foram visualizadas nas fezes, na microscopia eletrônica. O fato do COVID não se transmitir pelo sangue não significa que ele não dá para garantir 100%, entendeu? Então, até então, aceita-se que o COVID não é transmitido pelo sangue, mas naquele momento não se podia determinar em 100% das vezes que não se transmitiria, entendeu? Então, esses eram os argumentos contrário, né? Que possibilitariam fazer a transmissão num transplante.
e os argumentos que seriam favoráveis ao transplante, mas que eram contrários à transmissão no pós-transplante. Então, não se identificou COVID no tecido pancreático, as experiências sugeriram que o RNA no sangue detectado é infrequente e a carga viral é baixa. Então, foram várias discussões que foram sendo colocadas e os grupos cada vez mais impelidos a fazer o transplante. E olha o que aconteceu no estado de São Paulo, quando a gente trouxe essa discussão para a Câmara Técnica. Olha o impacto que isso trouxe no sistema de transplante. Então, em 2019, o momento pré-pandemia, nós tínhamos um número alto de transplantes. Olha aqui, rim, fígado e corações, né? Nós fazíamos tudo isso. Em 2020, nós começamos efetivamente a ter o bloqueio do COVID, mais para março, no começo do ano, assim. Então, nós pegamos ainda uma rabeira de atividade transplantadora. Mas, 2021, mantivemos essa atividade transplantadora. E os números estão aqui, olha, 26 transplantes, 26 transplantes, 23 transplantes. Agora, olhem em janeiro e março, de janeiro a março de 2022. Então, caiu drasticamente o número de corações, foram 8 corações a menos transplantados, mas, fundamentalmente, 165 rins, caiu quase a metade. E, principalmente, o número de doadores viáveis. Notem que a gente teve até um pequeno aumento em 2020, por quê? Porque o sistema em 2019 vinha, de certa forma, crescendo. Os editoriais da BTO, a gente estava acompanhando, eram 16, 18 doador por milhão de população, a gente projetava chegar em 20 doador por milhão de população em 2022. E aí apareceu o Covid, drasticamente botou esse número para baixo. Hoje nós estamos com 15 doadores por milhão de população. Então, mostrou aqui uma queda significativa até nos doadores viáveis. Então, isso impactou evidentemente em todos os transplantes, né? Olha o fígado. Tradicionalmente, o fígado fazendo por volta de 100 transplantes, caiu para 54. E a gente não podia continuar olhando essa situação, nós estávamos em março, e ficar contemplando essa situação. Então, alguma coisa a gente tinha que fazer, entendeu? Olhando só o mês de fevereiro, olha só o mês de fevereiro de 2019 a 2022, olha como a gente teve. Então, aqui os corações, isso eu estou pegando o estado de São Paulo, entendeu? Então, pegando todos os times, todos os grupos de transplante de coração. Notem, 15, 14 transplantes, 2021 deu uma pequena queda, mas olha, caiu para 6 transplantes. E a gente não podia ficar desse jeito, né? Não podíamos ficar contemplando. Então, que foi o motivo dessa reunião. E a gente foi gratamente surpreso, e eu acredito dizer que os colegas da Central de Transplante, eles têm um grupo de WhatsApp, os coordenadores nacionais, né, das câmaras técnicas, digo, das centrais estaduais de transplante, eles têm um grupo de WhatsApp que eles se conversam entre si. E o Francisco e o João, o pessoal aqui da Central de Transplante, começou, pô, o cara me trouxe isso daqui, o grupo de transplante aqui está se mobilizando para, quem sabe, usar doador, olha aqui. E aí, rapidamente, a Anvisa revisou a literatura, viu que isso realmente era um problema que estava impactando drasticamente no sistema de transplantes e renovou, ou revogou aquela norma técnica de que não poderia ser utilizado de forma nenhuma doadores portadores de Covid positivo. E a Tânia vai falar sobre isso, como foi a forma, como foi o jeito que eles mudaram. Então, de qualquer sorte, este foi o resumo, né? Então, a nota técnica número 24 de 2022 mudou, então, as condições em que a gente avaliava a condição do doador e aonde a gente podia aceitar. Então, considerar o aceite, exceto no pulmão, contraindicação absoluta, ainda permaneciam contraindicações absolutas, mas eram pacientes que tiveram doenças, que haviam aqui, doente detectado, mas que tinham doença e que estavam ali numa situação de suspeição. Agora, pacientes que tinham detectado, cujos inícios dos sintomas há mais de 90 dias, com resolução dos sintomas, poderiam ser utilizados para a doação, exceto no pulmão, né? Então, isso trouxe principalmente uma luz, neste caso aqui, no grupo que era o que nos incomodava, que eram doadores com Covid positivo detectado, com o início dos sintomas ocorrido entre 21 e 90 dias, mais de 21 e menos de 90 com resolução dos sintomas. Então, a gente conseguiu trabalhar nessa parte e conseguiu avaliar e conseguiu fazer, então,
o uso de doadores com Covid no sistema. E qual não foi a surpresa quando eu comecei a olhar mais ainda para dentro da literatura e achei resultados de grupos que haviam feito transplante, que são relatos de casos, séries de casos, né? Então, fazendo uma revisão, no final de 2021, essa revisão foi feita no final de 2021, então mostrando, olha, outubro de 2021, né? Então, mostrando em outubro de 2021, mostrando o quê? Que vários grupos utilizaram doadores com Covid positivo. Então, mostrando aqui séries de casos, olha aqui, então mostrando principalmente, né, a disfunção de enxerto, aqui no caso é uma tabela de rim, tá, pessoal? Então é tabela de rim, doadores renais, que tiveram um altíssimo impacto, especialmente porque o rim tem a modalidade do intervivos. Então não se fazia o intervivos, por quê? Porque o paciente não internava, era um risco fazer aquela internação e evidentemente não fazia sentido nenhum no caso do intervivos, né? Então, olha, disfunção de enxerto, né, o DGF que eles chamam, que é o Delayed Graft Function. Então, um caso apareceu, depois nada, tá vendo? Um ou outro caso acontecia, mas para quem estava naquela derrocada do transplante, para quem estava naquela situação crítica, era importante fazer alguma análise dos resultados que os grupos estavam começando a apresentar. Olha aqui em relação aos rins ainda, né? Então, vejam, um DGF aqui que eles apresentaram, né? Olha aqui em relação aos transplantes hepáticos, né, especialmente a função do enxerto, né, em relação à função do enxerto. Então, como ficava o enxerto nessa situação? O enxerto ficava bem, não tinha praticamente disfunção. Uma disfunção aqui, uma hepatite por Covid, que o paciente teve uma hepatite por Covid, e uma outra aqui, uns 2 ou 3 casos, mas abriu-se a discussão para que fizesse o transplante, né? Então, quanto tempo eles foram seguidos e qual foi o resultado desses pacientes? A maioria dos pacientes sobreviveu, felizmente, né? E aqui achamos em relação ao coração e, inclusive, ao pulmão. Em relação ao coração, olha aqui, praticamente sem nenhuma disfunção de enxerto, né? Então, pacientes que foram acompanhados em 42, 51, 28 dias, né? Em pacientes que foram olhados e que tiveram aqui, né, alguma coisa, que tiveram algum diagnóstico, alguma coisa, mas passou batido, não houve disfunção do enxerto, entendeu? E os pacientes ou tiveram sintomas moderados ou permaneceram assintomáticos, entendeu? Então, isso trouxe a vontade de que nós discutíssemos e isso foi aprovado então. Mas é importante que a gente tenha sempre na cabeça que toda a proposta ela é passível de crítica e amadurecimento ao longo de sua utilização, né? Então, principalmente seriam essas as propostas que nós trouxemos e que viabilizaram pela Câmara Técnica em ata. Então, doadores, com a detecção incidental, sem manifestações severas atribuídas ao COVID, poderiam ser utilizados. A manutenção dos protocolos atuais da seleção dos corações deveria ser mantida, entendeu? Esse é um grupo que poderia ser utilizado. E os receptores? Seriam candidatos, né, que todos nós sabemos. Nós, por exemplo, aqui no INCOR, no grupo adulto, transplantamos os doentes e em 88% das vezes eles estão priorizados. Acho que o grupo pediátrico do INCOR talvez tenha o mesmo número, são pacientes gravíssimos, são pacientes que precisam fazer o transplante imediatamente, inclusive. Mas seria importante discutir que fossem utilizados nos pacientes priorizados e que sempre tivesse a obtenção do termo de consentimento livre esclarecido para todos os receptores, né? Visto que nós não temos nenhuma evidência forte de como isso possa evoluir. E pode acontecer do paciente morrer. Vocês viram que um paciente transplantado hepático teve uma hepatite, felizmente ele deu certo. Agora é uma série de pequenos casos, vocês viram que cabe numa tela. Então não dá para você ter uma evidência científica corroborada muito forte sobre isso, né? A atenção aos recursos institucionais, especialmente aos protocolos, isso foi uma discussão importante, a Tânia até colocou algumas considerações muito importantes, como que a gente vai fazer, esses pacientes têm que ficar isolados, como que o time vai se proteger em relação a isso, como que serão feitas as distâncias, caso a gente vá fazer uma distância, uma captação numa locação à distância, como será feito esse manejo, como será feito isso, e quais seriam os cuidados pós-transplante.
A gente manterá os receptores em isolamento, idealmente seria até 28 dias, monitorização diária dos pacientes através do SARS-CoV por pelo menos 28 dias, referentes a sintomas, pesquisa nos dias 7, 14, 21, 28, entendeu? Então, criando, né, considerações e novas propostas para que isso tivesse. E, fundamentalmente, a criação de um banco de dados, permeado pela Secretaria da Saúde, aqui pela Central de Transplante, para que todos pudéssemos ter acesso aos dados e análise crítica dos resultados, né? E assim, permitindo uma possível expansão desses grupos para receptores, conforme a análise e o resultado que a gente fosse obtendo, né? Então, basicamente era isso. Até o momento, a gente ainda não usou nenhum doador com Covid, e eu vim até refletindo no caminho aqui para o Encore, eu vim refletindo no carro e eu tenho percebido, não sei se é a percepção que os colegas têm também, mas que felizmente a coisa está arrefecendo de uma forma muito firme, inclusive em relação aos doadores. Eu tenho sido cada vez mais atento a essas coisas, e a gente tem percebido que cada vez menos nós temos doadores que são... Então, foi isso. Então, eu acho que, felizmente, esse pesadelo eu consigo vislumbrar um fim para ele, né? Mas foi importante essa discussão que todos nós passamos, né? Felizmente, nós não precisamos passar por tanto estresse, tanta dramaticidade que os grupos na Espanha e os grupos na Europa, de uma forma geral, passaram, né? Então, a gente conseguiu manter a atividade transplantadora aqui no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo, né? E era isso que eu queria trazer para vocês. Eu tive o cuidado de fazer a revisão da literatura, compartilhar com os colegas e gostaria de abrir, então, para discussão. Era isso. Obrigado, Ronaldo, pela apresentação, foi ótimo, deu um resumo bem cronológico dessa sequência, e eu só vou me permitir discordar de uma coisa de você, eu não sei se já está acabando esse negócio, não. Eu acho que a gente tem ouvido uma série de pessoas recentemente que aparentemente já tinham tido Covid, já estão vacinados com 4 doses e estão voltando a se infectar. Não, veja, isso é anedótico, né? Estou só comentando. Eu entendi. Estou só comentando que talvez a gente ainda em algum momento vá ter que lidar com isso e vá ter que tomar decisões a respeito de pacientes nesse sentido. Eu acho que a Tânia podia apresentar e depois a gente faz uma discussão no final. Você concorda, Sandrigo? Perfeito. Bela, tudo bem também? Sem então, problemas, Tânia, claro. Por favor. Só esperar o Ronaldo. Isso, vamos lá. Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui entre amigos, como já foi falado. Agradecer especialmente a Estela e ao Ronaldo pelo convite para estar aqui esta noite. E a gente vai conversar, na verdade, sobre esses critérios de aceitação de doador e depois discutir um pouco a vigilância do receptor após o transplante cardíaco, porque este é um assunto absolutamente não resolvido. Eu não encontrei nenhuma referência a esse tema, inclusive nos artigos que já estão publicados até agora, né? Então, eu coloquei uma proposta aqui absolutamente pessoal para nós todos discutirmos. Bom, esse mapa vem mostrar que nós continuamos em pandemia da Covid-19 do ponto de vista mundial. Estes são os dados referentes ao dia de ontem. Nós temos até agora cerca de 30 milhões e 500 mil casos notificados, confirmados no Brasil. Certamente isto deve ser pelo menos o dobro, porque nós tivemos um longo período em que teste de antígeno não estava entrando no sistema, tivemos várias pessoas que adquiriram teste fora do Brasil e que estavam fazendo, não passaram por nenhum serviço de saúde. Então, certamente, nós temos muita subnotificação dentre esses dados, mas vamos ficar com o número oficial de 30 milhões de casos, 660 mil mortes no total. No momento, no estado de São Paulo, nós estamos com cerca, eu anotei aqui que eu peguei de hoje, com cerca de 480, 500 casos notificados por dia, e entre 45 e 50 mortes por dia ainda, né? Vale a pena
colocar que o que nós mais temos visto não é morte por Covid, mas morte com Covid, porque nós estamos num momento agora com uma cepa que é muito mais transmissível, porém menos patogênica, fora a ação da vacinação, que, como nós vemos aqui, nós temos quase 80 milhões de brasileiros vacinados, inclusive com a dose de reforço. E essa situação permitiu ao Brasil, e especialmente ao estado de São Paulo, uma situação muito mais confortável em termos de letalidade e de morbidade também. Tá? Nós só estamos discutindo tudo isso devido à escassez mesmo de doadores para transplante de coração. O dado oficial que eu tinha lá do INCOR, não sei se ainda continua, que nós continuamos aceitando cerca de 18% apenas dos órgãos doados. Depois o Ronaldo me corrija se isso já estiver melhor, eu gostaria muito, né? E nós temos a situação de óbito em lista de espera, que infelizmente continua muito frequente no nosso meio. E como foi em relação à Covid? Nós tivemos 2021 casos graves da infecção pelo vírus, quando nós tínhamos aqui no Brasil, em 2020, a cepa alfa, depois em 2021 a gama, né, com casos graves, com acometimento pulmonar, que levavam à insuficiência respiratória, oxigenoterapia, em que nem se pensaria em utilizar um paciente desses como doador de órgão. Agora, no final de 2021, os casos têm manifestação clínica mais leve, com pouco ou nenhum acometimento pulmonar, e a nossa situação atual é de pacientes assintomáticos com mais frequência, porque em sua maioria são vacinados, e uma infecção leve ou assintomática. E quando não assintomática, oligossintomática. Porque também é bastante curioso como, de acordo com a cepa predominante, a manifestação clínica da doença foi mudando, e nós vamos falar disso um pouquinho depois. Bom, para nós discutirmos dá ou não dá para usar doador, a gente tem que lembrar um pouquinho do ciclo do vírus, né? Então, aqui eu chamo a atenção para vocês, para nós nos atentarmos apenas a essa parte que mostra a carga de vírus a partir do momento em que nós entramos em contato com ele, ficamos infectados, nós temos uma rápida ascensão da carga viral, né, principalmente aqui no meio, entre o sexto, sétimo dia de infecção, ela começa depois a cair rapidamente, e o que se sabe é que por volta do 10º dia, a grande maioria dos pacientes não é mais transmissor do vírus. Inclusive, não há nenhum estudo na literatura que mostra transmissão da Covid-19 depois de 20 dias de doença, nem em trabalho in vivo, nem em trabalho in vitro. Então, acho que este é um número importante de nós gravarmos, que são os 20 dias, e a gente vai ver que isso está presente na lei em diversas situações. Bom, primeiro eu trouxe uma discussão um resumo do que eu encontrei de discussão na literatura, muito, né, um ótimo resumo para quem tiver interesse no assunto é o do UpToDate, que fala de doadores e Covid. Primeiro que qualquer doador, a gente tem que ter uma história muito, muito bem tirada sobre infecção passada por Covid-19, as suas datas, porque a escolha ou não vai ser muito baseado nestes momentos em que os sintomas ou a detecção acabou aparecendo. É obrigatório a realização do PCR em tempo real, que é o RT-PCR, para o vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, que idealmente deve ser realizado o mais próximo possível do momento da doação. Na legislação, isso está colocado dentro das 24 horas, mas é aceitável o período de 72 horas, porque se sabe que em diversos locais do Brasil, e em alguns momentos, inclusive aqui no nosso meio, nós temos uma demora do tempo para se obter esse resultado. No caso de transplante de pulmão, além da amostra de secreção da nasofaringe, é obrigatória a coleta de amostra do trato respiratório inferior. Como nós vamos ver, de uma maneira geral, né, pelo menos ainda no nosso meio, não é possível usar doador COVID positivo para transplante de pulmão, exceto num caso crítico do que a gente chamaria de receptores marginais.
tá? No fim é isso, nós vamos nos ater mesmo ao transplante de coração. Se o doador tem uma história de Covid-19 resolvida e ainda tem o teste positivo, essa é a situação que nós vamos ter que decidir se nós vamos utilizar o órgão ou não. E essa decisão sempre vai ser individual. Nós devemos considerar a urgência do transplante para o receptor e o seu risco de morte, inclusive caso a infecção seja transmitida, apesar disso ter sido muito pouco referido no que nós temos de literatura até o momento. Tá? Em geral, os doadores recuperados entre 21 e 90 dias antes da doação, eles têm um baixo risco de transmissão, mesmo com o teste positivo. Por qual motivo? Porque, em geral, esse vírus é inativo. Nós consideramos isto, continua válido, independente da cepa infectante, que depois de até 90 dias da infecção, não há descrição de reinfecção do indivíduo que ficou positivo. Então, se o paciente tem uma história convincente, né, se o doador tem uma história convincente de infecção neste período e foi considerado recuperado, mesmo teste positivo, esse vírus provavelmente é inativo e ele, dentro dessas condições, poderia ser utilizado. Para os doadores recuperados antes de 21 dias, ou que não tinha nenhuma história de doença, a segurança da doação, na verdade, é desconhecida. Quando nós não conhecemos este tempo, não é possível ter essa segurança de maior ou menor risco de transmissão. Mesmo assim, estes transplantes já foram feitos, como o Ronaldo colocou aí nos estudos que ele referiu, e não houve transmissão do vírus para o receptor, e a gente teve uma boa evolução do receptor e do órgão doado no período pós-transplante imediato, que nós também temos que considerar que, como o professor Marcelo já falou, é uma doença nova, nós temos pouco tempo de evolução e também temos pouco tempo de evolução destes órgãos utilizados. Então, o que nós sabemos é de, aparentemente, bons resultados até esse momento, mas vamos ter que ficar vigilantes, porque esse vírus já se mostrou bastante surpreendente em diversos momentos aí durante a evolução da pandemia. Portanto, a evolução a longo prazo desses transplantados, né, ela não tá bem definida, tá? Para doadores que tenham história de exposição ao vírus e apresente teste negativo, alguém fala, na minha família, ou, né, referem lá na história, tem o pai do doador que está positivo em casa semana passada, a mãe, então houve uma exposição, o teste dele está negativo, a segurança da doação também é desconhecida. Tá? Em todas essas situações, o que nós vamos ter é que ter uma discussão individualizada de quem está cuidando desse receptor, né, a partir do conhecimento da história o mais detalhada possível do doador, com o infectologista, que é responsável em todos os grupos, nós temos responsáveis por essa decisão, para ajudar na interpretação do teste e na análise do risco-benefício, para que a gente tome uma boa decisão nesses casos. Tá? E, em acontecendo a doação, qual o risco de infecção para o receptor desse órgão doado? Né? A infecção derivada do órgão ela foi descrita em transplante de pulmão, então, deste tipo de transplante, ela é assim, objetiva, ela já aconteceu, porém, nos outros relatos de séries dos casos publicados, eles não mostraram, de órgãos não respiratórios, não mostraram infecção do receptor na sua maioria, né? O Ronaldo mostrou uma descrição de hepatite, tem alguns sintomas leves que eventualmente pudessem ser atribuídos, mas sem a identificação do vírus no receptor, então eles poderiam ser realizados. E daí o que também nos deixa um pouco mais tranquilos em relação a isso é que a transmissão por sangue derivados não foi relatada até o momento, ela não é esperada, porque a viremia do SARS-CoV-2 ela é muito baixa e absolutamente infrequente, tanto que vocês devem se lembrar que no começo da pandemia a doação de órgãos a doação de sangue, né, a transfusão de sangue ficou bastante comprometida pela insegurança em relação à doação de sangue, que depois, progressivamente, foi sendo liberada e agora ela já é bem mais tranquila.
Bom, em relação à triagem de doadores, aqui nós já vou estar me referindo à norma técnica, né, do Ministério da Saúde, que é a norma técnica 24 agora de 2022, o que ela coloca detalhadamente em relação ao que nós vamos ter que pensar na hora de aceitar ou não um doador positivo. Então, todos os potenciais doadores devem ser submetidos a uma triagem clínica e epidemiológica cuidadosa, que implica em história de contato com casos suspeitos ou confirmados de Covid, se o falecido teve febre acima de 37,8 graus, ou pelo menos um dos sintomas e sinais característicos da infecção por Covid. E aqui eu coloquei característicos em azul, porque a característica foi mudando no decorrer do nosso tempo de pandemia. Lá em 2020, como é que era o quadro clínico? Era a febre, a tosse, dispneia na evolução a partir da segunda semana e sinais e sintomas de vias aéreas superiores eram absolutamente infrequentes, eram inclusive utilizados no diagnóstico diferencial. No ano passado, em 2021, a gente já tinha um ou outro dor de garganta, começou a ser um sinal importante. Lá no começo, o ano passado também, perda de olfato, perda de paladar, algo que nós não vemos, por exemplo, na atual situação da pandemia, em que agora nós temos uma infecção com dor de garganta, dor nos olhos, predomínio de coriza, de sintomas respiratórios de vias aéreas superiores e praticamente o não acometimento do parênquima pulmonar, exceto nos grupos de maior risco, que são os idosos acima de 70 anos, os imunodeprimidos, de uma maneira geral, tá? É importante também tirar uma história de internação por insuficiência respiratória aguda ou pneumonia sem causa, que poderia levar, em algum momento, à suspeita do Covid, e sempre a pesquisa do vírus em amostra do trato respiratório superior, que é mandatório para qualquer candidato a doador, tá? Como nós já colocamos, eles referem aí doador falecido, exceto o transplante de pulmão, deve ter uma coleta de amostra do trato respiratório superior ou inferior nas 24 horas anteriores à captação, podendo ser considerado o prazo máximo de 72 horas. O uso de teste de antígeno e sorologia como alternativa aos locais que não dispõem de RT-PCR não é recomendado. Por qual motivo? O teste de antígeno, ele tem uma sensibilidade, de uma maneira geral, para a detecção da infecção de 70%. Ele é um bom teste nos pacientes sintomáticos a partir do segundo, terceiro dia de doença, mas ele é menos sensível naqueles pacientes assintomáticos. E a sorologia, a partir do momento que nós temos essa ampla população vacinada, felizmente, ela deixou de ser um método diagnóstico de infecção, porque você não sabe mais se os anticorpos são por infecção natural, por exposição vacinal, então a sorologia perdeu também esse papel no diagnóstico de infecção atual ou passado, tá? E aqui são aqueles critérios que o Ronaldo já colocou a tabelinha de aceite para doador falecido, que eu vou ler rapidamente, porque acho que essa é a base principal de qualquer dúvida ou discussão que nós possamos ter a seguir. Então, a condição do doador, um doador que tem um Covid-19 confirmado, teve síndrome gripal, com insuficiência respiratória grave, né? Nos 10 dias antes da doação, e daí independe do tipo de teste, se ele tem teste positivo e conclusivo não detectado, este não é um doador seguro para considerar para doador de órgãos. Um doador que teve uma Covid confirmada, né, por RT-PCR, detectado, que teve o início dos sintomas há menos de 10 dias, ou então que o início dos sintomas tenha ocorrido entre 10 e 21 dias e tenha havido a hospitalização com uso de oxigênio sem resolução dos sintomas, este também não é um candidato a doador. O doador que tem um PCR positivo no momento, com início dos sintomas entre 10 e 21 dias, mesmo com quadro de Covid leve, sem hospitalização, sem oxigênio-terapia e com resolução dos sintomas, pode-se considerar o aceite, exceto para o de pulmão, porque ele pode ser ainda ter um PCR positivo, mas como nós falamos, nenhum estudo mostrou viabilidade desse vírus depois dos 20 dias de infecção. O doador com RT-PCR positivo com início de sintomas entre 21
e 90 dias e sem sintoma algum, este é um doador que merece ser aceito com maior segurança. No caso da doação do pulmão, isto poderia acontecer se nós tivermos num caso de urgência em priorização da lista, porque o risco é pequeno, mas a gente sabe que para pulmão qualquer risco é muito importante. Aquele doador que tem um RT-PCR persistente, né, que está positivo detectado, mas cujo início dos sintomas tem ocorrido há mais de 90 dias e tenham se resolvido, é aquele que também pode ser considerado o aceite do doador. E o doador sem história clínica com RT-PCR positivo detectado, que atualmente eu acredito que é a situação que a partir de agora nós podemos viver com mais frequência, porque os casos que nós estamos tendo, apesar de ter havido um aumento de casos, são casos leves, a maioria assintomáticos, e muitas pessoas só percebem, só são diagnosticados com Covid quando vão fazer um teste, ou porque vão viajar, ou porque vão ser internados para fazer uma cirurgia. Isso pode acontecer também com o doador, né? Alguém que tem critério para ser doador de órgãos, de repente você vai fazer o RT-PCR, que é o que o Ronaldo colocou, ele preenche todos os critérios e, de repente, vem com um teste positivo, sem história, sem epidemiologia. Esse também é um doador que pode ser aceito, exceto sempre nos casos de pulmão, tá? Por que essa questão de se apenas considerar o aceite para o pulmão neste momento, o que na prática não acontece? O grupo de pulmão, pelo menos o pessoal lá do INCOR, não aceita esse doador em nenhuma situação. Porque este é aquele momento que nós falamos, né? Entre 21 e 90 dias, você não tem reinfecção e você já tem também um paciente que passou o tempo de infectividade do vírus. Num caso de urgência, ele eventualmente pode ser aceito, desde que o paciente, o receptor, seja muito grave. Bom, e como se faz, então, a vigilância do receptor que recebeu o órgão com COVID positivo, tá? Aqui nós vamos discutir conceitos, porque, como eu falei para vocês, não tem nada definido na literatura. Primeiro, o risco de aquisição de COVID em paciente transplantado, ele é maior do que a população em geral? A gente não sabe, né? O que nós sabemos é que a imunossupressão crônica vai diminuir a quantidade, então, menos vírus podem ser necessários para levar o paciente a um quadro clínico da COVID-19, a um estado de doença, passa de infecção para doença da COVID-19, e, além de tudo, ele vai ter uma resposta imune não adequada para controlar a infecção quando ela já está estabelecida. Então, sem dúvida, o transplantado é um doente de maior risco para COVID. A nossa experiência clínica mostrou isso nos diversos grupos aí de rim, de fígado e de coração, tá? Como outros imunodeprimidos, né, os receptores de transplante podem eliminar grandes quantidades de vírus por tempo mais prolongado, e esta deve ser uma preocupação na hora do cuidado desse paciente. Então, podendo eles serem maiores transmissores de vírus do que os outros pacientes que estão internados no hospital. E, de qualquer jeito, nós precisamos de mais dados para confirmar essas teorias de se eles têm maior risco, em relação a uma quantificação melhor de transmissão viral, de quantidade de vírus, porque atualmente a gente usa a nota de corte do RT-PCR de uma maneira intuitiva para se calcular quantificação de vírus, mas isto não é universalmente aceito, porque não tem nenhum bom estudo. Bom, qual seria, então, a proposta de cuidado do isolamento para o receptor de doador positivo? Tá? Ele deveria ser considerado, pelo menos, como um contactante de paciente com COVID, né? Que é isso, na verdade, que ele é. Deve ser colocado em quarto isolado, bem ventilado, porta fechada, banheiro privativo. Se for na UTI, ele deve ser mantido em isolamento para contato e gotículas, que é o que nós utilizamos para a COVID-19. No caso de qualquer manipulação de vias aéreas superiores, deve-se usar a máscara PFF2 ou N95 para proteção
dos nossos trabalhadores, o uso da face shield ou do protetor ocular. Então, ele deveria ser, para a segurança de todos, considerado como se ele tivesse sido contaminado pelo Covid-19, né? E não deve ser colocado em quarto com pressão positiva, porque isso pode aumentar uma possível disseminação do vírus. Mas e aí, por quanto tempo nós vamos manter esse paciente isolado? Nós vamos fazer 7 a 10 dias a partir do transplante, como nós faríamos para qualquer paciente, como nós fazemos atualmente para aqueles pacientes que são contactantes de pacientes positivos, ou nós vamos considerar o tempo máximo de viabilidade do vírus, que seria 21 dias, e eles seriam mantidos por 21 dias. Ou vamos considerá-los como um transplantado contaminado e manter o isolamento por 21 dias. Isto não está absolutamente definido, né? O que eu tive a vivência de um único transplantado de rim, que recebeu o órgão de um doador RT-PCR positivo assintomático. Ele foi mantido em isolamento por 14 dias, né? No 7º para o 8º dia, ele teve uma descompensação, que todo mundo ficou em dúvida se aquilo estava ou não relacionado com o Covid, mas em nenhum momento o vírus foi identificado e ele acabou tendo uma evolução satisfatória. E fora isso, quando a gente vai coletar o RT-PCR da secreção de nasofaringe do receptor? Todos os dias? É claro que não. Além de tudo, este é um exame de alto custo, né? Após 48 horas, 5, 7 dias, que é o tempo que nós definimos para aqueles pacientes que são sintomáticos, nada disso está definido. O que nós precisamos é, primeiro, considerar este paciente como um contactante de Covid positivo, mantê-lo em isolamento por um período mínimo, eu consideraria de 14 dias, fazer a coleta do RT-PCR na secreção de nasofaringe por volta de 48 horas, depois com 7 dias, depois com 14 dias. Se for aquele paciente que evoluiu bem, depois desse período está estubado, já foi para a enfermaria, em boas condições clínicas, com exames ok, ele poderia ser liberado para o convívio com os outros pacientes. Mas estes são apenas conceitos para nós discutirmos, porque nada disso está ainda definido. Então, essas são as questões que nós julgamos adequada para a nossa discussão e agora a gente está à disposição. Obrigada. Obrigado, doutora Tânia, obrigado, Ronaldo, pelas excelentes apresentações. Agora a gente pode abrir para a discussão e o pessoal que está participando, se quiser mandar pelo chat, vai ser super bem-vindo para enriquecer esse debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Tânia, para começar os trabalhos aí. A história do paciente que não tem história de COVID, mas que tem o RT-PCR positivo, né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa que a gente encontra às vezes. O papel da tomografia aí para ajudar nesse cenário, Ronaldo, na sua atividade, como que você tem visto a tomo nesse cenário para ajudar a gente no raciocínio? Então, esse é o ponto, Sandrigo. Se fosse o ano passado, né, a tomo ajudaria. Agora, o que nós estamos vendo é mesmo o paciente muito sintomático, paciente grave, eu não vi mais, tá? Este ano, nós internamos pouquíssimos pacientes, o INCOR já está há mais de um mês sem nenhum paciente internado, né? Os últimos 2 que nós tivemos internados foram aqueles que vieram devido à Covid, mas não por causa dela, né? A despeito do Covid-19. Então, infelizmente, neste momento, a tomo de tórax perdeu o seu papel na triagem desses pacientes, tá? Realmente, agora ela não está adiantando de nada. Mesmo você vê, o paciente idoso, eu estou com um paciente assim agora, 74 anos, cardiopata, diabético, Covid positivo, bem sintomático do ponto de vista respiratório, recebi a tomo agora de tarde, absolutamente normal.
E isso é o que nós estamos vendo neste ano, depois que a Ômicron tem se mostrado a cepa predominante. E do ponto de vista logístico, né, Sandrigo, o sistema, eu não sei se consegue, a gente tem aqui conseguido fazer a tomografia, porque as nossas enfermeiras são perspicazes, elas conversam com o pessoal da captação lá nas OPOS e tudo, e a gente consegue. Mas eu quase não tenho visto, mesmo como a Tânia está falando, as alterações que poderiam ser, assim, digamos, críveis, né, para que a gente pudesse dizer, não, esse doador, esse pulmão é fortemente sugestivo de Covid e não vamos utilizá-lo, entendeu? O que a gente tem visto, pelo menos o que eu tenho percebido, é aquele Covid que eu acho que o melhor termo seria o Covid incidental, né? Então, é como a Tânia muito bem colocou, são pacientes que são assintomáticos e que são detectados o Covid, e essa que eu acho que foi a grande e acertada mudança que essa norma técnica trouxe da Anvisa, sabe? Que a gente pudesse usar esses doadores. E você recorda recentemente se a gente teve algum caso assim? Não, nós não usamos até hoje um doador com Covid positivo. Teve um paciente que eu me lembro que a gente foi um pouco mais aprofundadamente na discussão, mas para ajudar era uma captação à distância, haveriam outros fatores que poderiam ser fatores dificultosos para que a gente tivesse sucesso no transplante, entendeu? E a gente ficou naquela, discuti bastante com o Gaioto, falei, olha, eu acho que talvez chegou o primeiro caso para a gente usar, vamos pensar, mas é como a Tânia trouxe a proposta para discussão, né? A gente ainda, eu penso que a gente tem que amadurecer muito mais fortemente aqui no nosso grupo, aqui em casa, para a gente ter uma certeza de estar realmente fazendo a coisa certa. Parece que o caminho é esse, né? Não sei o que vocês pensam, mas é difícil para o Sandrigo, sabe? Eu acho que é muito difícil para você ter 18, 16 pacientes priorizados, né, Sandrigo? E conviver com essa rotina diária realmente é muito pesado, né? É difícil. Então, é dentro desse contexto de depois de tudo ter lido, né, ter feito uma revisão bem longa e ter convivido muito com esses pacientes, que eu acho que agora a gente está no momento de poder utilizar o paciente que obedeça estes critérios, né? A Lígia colocou aqui no site, a Lígia é do transplante de rim, né? E ela colocou aqui que eles, nos casos que eles tiveram aí, também a tomografia acabou não ajudando muito na definição de casos, não, tá? Tânia, eu Oi. queria para você, para o Ronaldo, assim, eu acho que confirmou a minha suspeita a apresentação de vocês de que a gente vai sair com mais perguntas do que respostas, né? A gente ainda não consegue responder tudo, a gente precisa dos casos, a gente precisa da evolução, a gente precisa saber como as coisas vão caminhar. A gente está com uma menininha fora da Ibencor, de 12 anos, uma mioque dilatada, que outro dia apareceu um doador perfeito, 18 anos, sem droga vasoativa, uma logística fácil, Covid positivo. Nós pensamos, nós recusamos. Uhum. E talvez, eu não sei dizer histórico epidemiológico dessa criança, Então acho que não, desse menino não foi levado isso muito adiante, mas o Covid positivo ainda assusta muito, né? Quer dizer, o paciente é Covid por causa da incerteza, né? E a minha pergunta é em cima disso, né? Eu outro dia estava conversando com a Verônica, lá do Laboratório de Imunologia, e eles estão fazendo um acompanhamento, parece que de algumas centenas de pacientes que tiveram o que eles chamam de Covid longa, né? Aquela Covid de manifestação recorrente, de sintomas que não arrefecem muito rápido e ficam por muito tempo. E parece que tem uma mediação imunológica muito forte nesse processo. Aí é que entra a dúvida, né? Quer dizer, será que a imunossupressão não mascara isso de alguma forma, ou, ao contrário, escancara isso de alguma forma? É uma das dúvidas que a Tânia levantou no final, né? Quer dizer,
como é que a gente maneja a imunossupressão nesses pacientes? Vamos deixá-los sem imunossupressão por 21 dias para não correr o risco impossível? Vamos imunossuprimir mais? Talvez a gente tenha um rebote. Então, não sei, eu queria a opinião de vocês com relação a esse aspecto da imunossupressão no pós. Como é que a gente manejaria isso tudo? É claro, nós vamos fazer respostas hipotéticas, porque a gente não usou nenhum, né? Mas como é que seria mais ou menos a visão de vocês nesse sentido? Olha, Marcelo, sinceramente, franco e honestamente, eu sou bastante favorável a que a gente use os doadores, especialmente nesse cenário que você colocou, um cenário muito próximo do ideal, né? E assim, sabe, a gente, no Covid, nós tivemos um impacto muito grande na nossa curva de mortalidade. A gente vinha com uma mortalidade em lista em torno de 9%, 12%, era o que a gente tinha. Com o Covid, subiu para 65% a mortalidade. Óbvio que foi aquele momento catastrófico que eu disse, que perdemos 15, dos priorizados eram 15, perdemos 12. Mas agora, a nossa mortalidade em fila, a gente não conseguiu chegar aos patamares que a gente tinha. Nós estamos Ronaldo, só para esclarecer, você está falando Covid nos receptores listados. Nos receptores listados, exatamente. Okay. Então, a mortalidade subiu porque o Covid puxou todo mundo para cima. A mortalidade foi lá em cima, de 15, 12 o Covid levou. Então, foram nos receptores listados. Porque como a gente tem priorizado, muito priorizado, eles ficam internados no hospital. E pegou todo mundo praticamente aqui no hospital, aquele momento dramático do início, do começo das coisas. Mas até agora, Marcelo, a gente não conseguiu retomar o que a gente tinha. 9%, 12% de mortalidade em fila. Nós estamos com 25%, 26%. O Estado está com 28% de mortalidade, ao redor de 28%, 30%. E eu acho que a gente deve usar. Eu acho que a gente, em casos como esse que você acabou de pontuar, sabe? Putz, assim, a gente como cirurgião, né, a gente gosta de fazer, quer fazer, acho que o Sandrigo e a Estela também ficam impelidos a fazer, né, Sandrigo? Quantas vezes a gente já não discutiu sobre isso também? E a gente tem a pérola do processo, um infectologista em cada um dos nossos grupos, em que a gente pode recorrer a eles e pode ter o amparo deles também. Eu acho que essa dúvida, neste momento, é super pertinente, né, Ronaldo? Naquele começo, há algum tempo atrás, onde nem a Anvisa liberava os pacientes com Covid, e aí não tinha muita dúvida. Nós tivemos algumas recusas, a Estela lembra, de potenciais doadores em boa condição e que a gente falou, Covid positivo, esquece, pronto, acabou, recusa e está resolvido. Mas hoje eu acho que as coisas precisam ser melhor pensadas, não sei, concordo com você. Concordo Tânia, com aquele você. aspecto da Covid longa, você pode comentar alguma coisa com a gente? Sim, primeiro que esses são poucos casos, né, Marcelo? Quando a gente pensa no universo de pacientes com Covid positivo, são poucos casos. E o que se tem mesmo, o pouco que já se descreve, é muito mais uma questão imunológica do que uma questão de persistência de vírus viável. Pelo menos é o que os estudos estão mostrando. Então, neste sentido, vamos pensar que você está... O nosso doador teve Covid há 1 ano atrás, né? Daí, sei lá, se recuperou, mas ficou, uma das coisas que a gente vê com mais frequência, com uma depressão que ele está tratando. Nesse contexto, ele sofre um acidente e tem uma morte cerebral e vira um doador. Dentro desse contexto que nós estamos falando, em que a história clínica para se aceitar ou não o doador é extremamente importante, você vai considerar alguém que conte esta história da família, né? Eu acho que a tendência seria, sim, eu aceito. Porque até este momento, o mecanismo parece ser muito individual, a sensibilidade, né, a suscetibilidade para essa evolução parece ser muito mais do hospedeiro do que relacionada ao tipo de cepa do vírus, né? Este é um vírus com um potencial para persistência, como já tivemos outros aí no caminho, mas eu acho que, assim, diante dessa nossa situação atual,
né, de um número muito elevado de pacientes em prioridade. Então, no seu caso especificamente, eu não sei, quando o paciente vem de casa, pelo menos no grupo adulto, como essa é uma situação tão rara para nós, né, o doador, o receptor em casa, praticamente não tem, daí a tendência do grupo é sempre, não, esse cara tem que receber um ótimo doador, né, tipo, doador ideal. Talvez a tendência fosse não aceitar, mas no que nós vivemos no dia a dia, com esse número tão elevado de pacientes em prioridade, e em que às vezes mais 1 a 2 semanas de balão intraórtico piora, compromete mais ainda o estado nutricional, faz com que ele tenha uma infecção e saia novamente da lista. Eu acho que desde que a gente tenha essa situação de uma história clínica boa, né, não dá para aquele paciente, daquele doador que você não conhece absolutamente nada e vem com exame positivo, daí realmente eu acho difícil. Mas se você conseguir tirar uma boa história e ele estiver dentro desses critérios, ou já teve Covid o ano passado, que é uma situação interessante também, porque a gente está tendo recorrência em quem se infectou em 2020 e 2021, né? E os quadros são bem mais leves. Então, assim, alguém que de repente esteja assintomático, com PCR positivo e uma história certa de Covid em 20 ou 21, pode também ser um bom doador para nós aceitarmos. Eu acho que, em suma, vai ter que ser uma discussão caso a caso mesmo, como a grande maioria dos transplantes de coração acabam sendo, né? Eu fiquei com uma dúvida, porque assim... Só uma, que bom, Estela. Não, eu estava pensando aqui, em cima do que o Marcelo comentou da imunossupressão, se o doador ele é positivo, daí você comentou, a gente fazia a vigilância em 48, 5, 7 dias e 14. Uhum. E caso venha positivo, né? E tem a imunossupressão. Uhum. Porque com a imunossupressão que ele já está recebendo da indução, provavelmente a resposta deveria ser menor e a possibilidade também de ele ter também, eventualmente, tem o lado que ele por estar mais imunossuprimido, o vírus replicaria mais. Por outro lado, ele sendo positivo, eu acho que o risco acaba sendo maior, não é? Então, daí a gente tem uma outra questão que vai estar disponível brevemente para nós, né, que é a profilaxia para os pacientes pré-expostos, né, que são os anticorpos monoclonais que estão chegando. Eles já foram, um deles já foi, inclusive, aprovado pela Anvisa, está na fase de definição aí pela Conitec para entrar, para poder ser usado aí como ferramenta clínica. Esta seria a situação ideal. Se ele positivar, você poder... Ou, né, eventualmente, a gente decidir, não, quando nós usarmos um doador positivo, nós vamos fazer a profilaxia para o receptor. Este seria o estágio ideal, sem dúvida nenhuma. Só que sempre tem a questão do custo, né? Esse custo teria que ser absorvido pelo sistema, eu não sei se isso aconteceria. Daí nós ficaríamos numa situação tranquila. Fora isso, nós também temos agora, né, a aprovação dos antivirais. Então, esta seria uma situação. Ficou positivo? Podemos usar antiviral. Que não se tem grande experiência no uso em imunodeprimidos, mas, de qualquer jeito, é uma arma terapêutica que pode ser usada e que nós não tínhamos há 2 semanas atrás. Então, nós temos agora algumas ferramentas adicionais para lidar com esses casos. Por isso que acho que dá para encarar, em grande parte das vezes. E eu acho que assim, o receptor, a prioridade é para o órgão que ele recebeu. Eu acho que ele tem que ser tratado igualmente do ponto de vista de imunossupressão. Eu não sou favorável a nenhum tipo de redução, né? Ao contrário, esse órgão ele é muito precioso para aquele paciente. E o risco da Covid para ele, os estudos até agora, que são poucos, mas estão mostrando que o risco é pequeno.
Então, quando a gente decide aceitar esse doador positivo, eu acho que a gente tem que, claro, que continuar tomando os cuidados, mas a prioridade é manter esse órgão em boas condições, com imunossupressão plena. A expectativa dos antivirais é para quando, assim, de estar liberado? Não, então, os antivirais, eles foram, os dois foram liberados pela Anvisa, o Monopiravir, que é da Merck, o Paxilocilov, que é da Pfizer, e o Paxlovid já foi na reunião da Conitec dessa semana, né? Então, ele já tem os critérios para liberação, ele deve estar disponível, provavelmente, ainda este mês. E é que daí, assim, a gente ainda não teve acesso, pelo menos eu não tive ao documento da Conitec. Eu não sei se eles colocaram, por exemplo, né, os pacientes que eventualmente tenham recebido órgãos de doadores positivos como critério, mas se não colocaram, isso é algo que pela Câmara Técnica eu acho que a gente consegue ter acesso ao medicamento com certeza, tá? E acho que tem um pouquinho da questão da cepa aí mesmo, né? Num primeiro momento aí, a Delta, a Gama, era uma catástrofe, né? No pós-transplante. E a gente teve alguns casos do pós aqui, né? Que a evolução da Ômicron parece ser bem mais tranquila, né? Que eu acho que também reforça esse raciocínio em relação à manutenção da imunossupressão e não ser muito restritivo aí, pensando no risco evolutivo do Covid, né? Exato. Bom, pessoal, eu acho que nós cumprimos o nosso objetivo de discutir um problema tão atual e que está trazendo expectativas interessantes. A história se repete. Eu acho que para quem trabalha em transplante há muitos anos, como a maioria de nós, eu lembro que a gente já recusou muito doente com algum tipo de câncer, por exemplo. Tinha alguma neoplasia, seja lá do que for. Não. Neoplasia não pode, porque vai vir célula cancerosa junto na circulação de alguma forma, vai desenvolver neoplasia por conta da imunossupressão. Depois passamos pela época da infecção, né, Tânia? Doador com infecção, não pode transplantar. Imagina, vai vir com infecção e tal. E por aí afora, alcoólatra crônico, e por aí vai. Então, eu acho que nós estamos passando pela história, nós estamos talvez fazendo história. Nenhum de nós contribuiu de forma ainda, nossos grupos não contribuíram de forma absolutamente prática com relação a isso, mas a gente vai enfrentar situações e, com certeza, vai acabar em algum momento pensando bem e usando esse tipo de doador. Mas eu acho que foi excelente, as duas apresentações foram muito esclarecedoras. Claro, a gente ainda tem muitas dúvidas que nós vamos precisar ir respondendo pouco a pouco, e talvez a gente repita essa dose, Estela, daqui a uns 3 a 6 meses. Eu acho que seria muito interessante a gente fazer uma reciclada e dar um pouquinho de resposta das dúvidas que ficaram hoje para daqui a algum tempo. Eu acho que esse é um processo muito dinâmico e que a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Essa é a minha impressão. Eu queria agradecer muito. Sandrigo, você quer fazer alguma consideração final? E aí a gente já encerra, porque a gente avançou um pouquinho no horário combinado. Acho que foi excelente a discussão, as aulas, e estamos vivendo um momento histórico mesmo, e a gente vai aprender no dia a dia. Eu acho que a nota técnica ela traz uma perspectiva interessante, mas as discussões precisam ser individualizadas, e o apoio aí da equipe de infectologia é fundamental na discussão de cada caso, né? Acho que esse é o resumo, e essa ideia do professor Marcelo é extremamente interessante. Daqui 6 meses a gente retomar essa discussão e ver os erros e acertos aí ao longo desse caminho. E muito obrigado pela possibilidade de participar, Estela, e acho que teremos em breve outros webinários aí do transplante de coração. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Gente. Boa noite. Boa noite, Tchau, pessoal. Obrigada. Boa Tchau. noite.